Olá, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe sua vida, que esse dia tenha sido de novo um bom dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Joel da Cruz. Nós estamos ali na igreja City of Hope International Church, no 135 da Highland Avenue em Kearney. Nós temos serviços em inglês às 10 horas da manhã aos domingos e às 7 horas da noite seria o serviço em português, que está temporariamente suspenso por causa da situação da Covid. Mas de novo, você está convidado para estar conosco de manhã no serviço da manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu falei por umas 3 semanas, a gente estava falando sobre depressão, sobre essa coisa toda que as pessoas, que o cristão passa, né? Que a gente passa nessa vida e que simplesmente vem para a vida da gente, simplesmente alcança a vida da gente, né? E hoje eu estava meditando naquela situação de Golias, né? Quando Golias estava ali diante de todo o exército de Israel e ele estava afrontando o exército de Israel. Golias estava afrontando o povo de Deus ali de uma maneira assim terrível. E o versículo 47 do capítulo 17 de 1 Samuel me chamou a atenção, porque lá está escrito assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quer dizer, nós tínhamos algumas situações ali, né? Nós tínhamos Golias, que era um homem enorme, né? Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, super forte, um super soldado, vamos dizer assim. E as armas de Golias, elas eram proporcionais ao tamanho dele. Ou seja, aquilo mostrava o grande problema que aquela nação, que aquele povo estava passando ali. E as circunstâncias, todas as circunstâncias em torno daquele problema eram enormes, porque as armas que aquele gigante tinha era proporcional ao tamanho dele. Então o problema era grande, as consequências do problema eram proporcionais ao tamanho dele, né? E a Bíblia diz que por 40 dias Golias saiu 2 vezes por dia, de manhã, provavelmente na parte da manhã e mais à tarde, 2 vezes por dia, Golias saía ao arraial de Israel. Ele ia à frente do exército de Israel e afrontava, e ele perguntava, né? Qual que é a palavra? Ele estava ali tentando conseguir alguém que o encarasse na batalha, alguém que encarasse a situação, né? Ele estava desafiando, né? Ele desafiava a paz de ânimo. Ele estava desafiando a todo um povo ali, aquela situação. Então, isso aqui, meu irmão, eu quero meditar nisso hoje. A batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor. Todos nós somos acometidos de problemas grandes, enormes, né? Como essa situação aqui de todo o povo de Deus sendo ali... eu perdi a palavra, eu realmente perdi a palavra que eu quero falar. Ele estava ameaçando aquele povo, e ele estava perguntando: ei, não tem homem aí em Israel, não tem ninguém aí que venha me enfrentar, não tem ninguém aí que seja corajoso o suficiente, que seja pronto o suficiente para vir aqui e me encarar a situação. Agora, ele era aquele homem enorme, todo o povo, se fosse um homem de estatura normal, eu garanto que teria um monte de valentes lá no meio do arraial de Israel que iriam ali e iam encarar aquele homem, né? Por quê? Porque seria uma coisa natural. Porque eles iam olhar o problema e ia ver o problema do tamanho deles, né? Mas, puxa vida, essa pessoa aí não tem nada que eu não possa encarar. Então ele ia olhar o tamanho da espada do outro, o tamanho do escudo do outro e falar assim: bom, eu tenho uma espada, eu tenho um escudo, eu tenho condição de enfrentar. Mas essa situação aqui era uma situação diferente, totalmente diferente, porque aquele Golias era um gigante. E essa é uma situação, meu irmão, que nós temos que prestar atenção nela, porque a situação da nossa batalha, as batalhas que vêm sobre a nossa vida, elas não são naturais.
O apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados e potestades e poderes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta, ela é algo sobrenatural. A nossa luta, a luta que nós enfrentamos todos os dias, ela é sobrenatural e ela não é nada que nós possamos enfrentar com as nossas próprias armas. Isso aqui deixa claro que não importa quão influente eu sou, quão grande eu sou, quão importante eu sou, não importa isso. A nossa luta, a nossa batalha, aquilo que nós enfrentamos todos os dias, e eu vou dizer para você, meu irmão, é uma batalha de todos os dias. A nossa batalha como povo de Deus é uma batalha de todos os dias. Todos os dias nós encaramos essa batalha e o nosso problema, o problema que vem sobre nós, a batalha que vem sobre nós não é nada que nós possamos resolver com uma AR-15, não é como as pessoas falam, com um 38, com uma arma semiautomática ou automática, ou que seja, não é nada disso. Por isso Davi, quando ele olhou para aquele povo todo amedrontado e desesperado ali diante daquele Golias, Davi vira para eles e fala esse versículo que nós acabamos de ler aqui. Davi fala para ele e para aquele povo, fala assim: olha, vocês saberão hoje, o versículo 47 de 1 Samuel 17, diz assim, olha, Davi diz para eles, e essa congregação, toda essa congregação saberá hoje que o Senhor salva. Veja bem, o Senhor salva, mas o Senhor não salva com espada, o Senhor não salva com lança, porque do Senhor é a guerra. Então ele está mostrando aqui que Deus, ele não precisa, mesmo que Golias tinha uma espada enorme do tamanho, na proporção do tamanho dele, um escudo poderoso na proporção do tamanho dele, Davi diz aqui, eu vou mostrar para vocês que o Senhor salva, não com espada e nem com lanças. Então nós não precisamos ter a mesma armadura ou o mesmo tipo de arma que o inimigo tem contra nós. Nós não precisamos disso. Apesar de que, como eu disse aqui, a nossa luta ela é totalmente espiritual, ela acontece totalmente no reino das trevas. Não importa o que a gente está passando, eu estava falando aqui essa semana, seja depressão, seja problema com os filhos, seja problema com a esposa, seja problema no trabalho, seja doença, seja qualquer tipo de coisa maligna ou natural que esteja atingindo a nossa vida, as nossas armas contra esses problemas não são naturais. As nossas armas não são naturais, por isso Davi fala aqui, eu vou mostrar para vocês que o Senhor salva, não com lança e nem com espada, ou seja, Deus ele não usa as mesmas armas que nós usamos aqui para batalhar. Então muitas vezes, meu irmão, nós estamos tentando vencer a guerra com a arma errada, nós estamos tentando vencer a guerra com a mesma arma que o inimigo vem contra nós, e aquele gigante daquele homem ali, Golias, com aquela espada, a Bíblia fala da medida da espada, era uma coisa pesada, era uma coisa realmente, imagina um homem de mais de 3 metros de altura, a espada era a proporção do tamanho dele e o escudo também, era um camarada muito bem armado, aquela armadura, aquela coisa toda. Davi, ele olhou para aquilo ali e ele disse, olha, bom, eu não tenho uma espada do tamanho daquela ali, eu nem tenho uma lança do tamanho daquela ali, mas eu vou mostrar para essa congregação aqui hoje que o Senhor salva. E ele não salva com espada ou com lança. Por que ele não salva com espada ou com lança? Porque Davi fala aqui, porque a batalha é do Senhor. Meu irmão, isso aqui é uma coisa importante, porque ninguém pode levantar uma batalha. A batalha ela é do Senhor, a batalha que eu e você estamos nela, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Por isso nós temos a garantia da vitória, nós temos a garantia, a certeza de que a nossa vitória é certa em Jesus Cristo, porque a batalha é do Senhor. E Davi, ele se levantou e ele foi contra aquele gigante ali, com o estilingue dele, com a funda dele, ele pegou lá 5 pedrinhas e ele foi para cima daquele gigante. E uma outra coisa importante aqui, muito importante, aliás, eu vou falar disso um pouquinho, daqui a uns minutinhos, mas por 40 dias, todos os dias, 2 vezes por dia, aquele gigante ia ali e afrontava o povo, o exército de Israel, E desafiava, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, ele desafiava quem pudesse vir e enfrentar ele numa batalha ali. O problema, meus irmãos, tem muitas pessoas hoje que estão escondidas debaixo da cama, assim, figuramente dizendo, que estão escondidas dentro de casa, vendo o problema de longe, sendo desafiados o tempo todo, mas eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Agora, quando nós lemos um texto como esse aqui,
Um versículo como esse aqui que nós lemos aqui, quando ele diz que e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão, né? Quando nós lemos um texto como esse aqui, olha meu irmão, existem duas maneiras de se encarar uma doutrina dessa aqui, porque isso aqui é uma doutrina, né? É aquilo que eu falei para vocês, uma doutrina é aquilo que é universal, é uma doutrina é aquilo que é o mesmo em todo lugar. A batalha do Senhor, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a batalha do Senhor, isso é doutrina, né? Isso é algo que não pode ser mudado. Existem muitas formas, existem pelo menos duas formas de se encarar uma doutrina como essa aqui. E esse é um grande problema, né? Porque a verdade do texto, ela pode ser usada como um narcótico apenas. O que é um narcótico? Né? A gente conhece essa palavra muito bem, mas o narcótico ela é uma substância que faz adormecer, que reduz, né? Que elimina a sensibilidade da pessoa. O narcótico ele faz isso, ele adormece, ele elimina a sensibilidade da pessoa de uma tal forma que ele faz, faz assim, cria uma incapacidade, vamos dizer assim, de reagir contra o problema. O narcótico faz isso. Então, uma palavra dessa aqui pode funcionar como um narcótico na vida de uma pessoa, ou ela pode funcionar como um estimulante, né? Muita gente acha que um narcótico é um estimulante, alguns são, mas uma palavra dessa ela funciona por que eu falo? Porque essa palavra narcótico vem de narcose. E essa palavra narcose significa exatamente isso, essa incapacidade de reagir diante de qualquer coisa. É por isso que a pessoa, quando está com muita droga na cabeça, ela fica aquela coisa lerda, alguns perdem o sentido, fica ali, porque é isso que o narcótico faz. Ele elimina a capacidade da pessoa de reagir, de todas as formas, né? A pessoa perde a capacidade de reagir psicologicamente, a pessoa perde a capacidade de reagir contra o desejo e a vontade de consumir aquela coisa que só faz mal para ele, e etc, etc, etc. E a palavra de Deus pode ter essa reação em algumas pessoas, ou ela pode funcionar como um estimulante, como aconteceu com Davi. Davi leu aquela palavra ali, né? Ou Davi, diante daquela situação, ele falou assim: quem é esse incircunciso, né? Para vir aqui e desafiar o exército do Deus vivo, né? Para vir falar todo esse monte de coisa contra o exército do Deus vivo. Aquilo foi um estimulante para Davi. Aquela situação toda fez com que um fogo ardesse dentro de Davi e que ele partisse para cima. Mas muitas, quando eu falei que tem duas formas de ver isso, muitas pessoas vão receber uma situação dessa como um narcótico. O que é isso? Ela vai falar assim: bom, a batalha é do Senhor, então eu não tenho que lutar, né? Isso é um meio narcótico da palavra acontecer, porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e falamos assim: bom, a batalha é do Senhor, então eu não tenho que batalhar. Eu não tenho que lutar, o Senhor vai fazer tudo, Ele vai cuidar de tudo, e a coisa não é dessa forma. E quando isso acontece é porque a palavra de Deus está sendo um narcótico para a nossa vida. Ela, ao invés de fazer com que nós ajamos e pulamos no problema, ela está fazendo com que a gente para e espera. É o que muitas pessoas fazem, muitas pessoas elas param, sentam e ficam esperando Deus fazer alguma coisa, ficam esperando alguma coisa acontecer. E a coisa não é desse jeito. É por isso que eu disse que Davi falou: eu vou mostrar para vocês hoje que Deus, Ele salva, o Senhor salva, e não com espada nem com lança, né? Davi era um menino, ainda tinha mais isso, ele era um menino, ele era um adolescente. E ele pega ali, primeiro, olha, Davi, ele tentou usar as armas do mundo. A primeira coisa que foi, eles tentaram colocar nele a armadura de Saul, eles tentaram colocar a espada de Saul na mão dele, aquela coisa dele, nada deu certo. Por que nada deu certo, meu irmão? Porque nós não podemos querer usar armas humanas, coisas humanas, contra algo que vem contra nós, porque a nossa batalha é espiritual. As coisas que vêm contra nós são espirituais, as coisas que vêm contra você, contra a sua família, são espirituais, e as armas do mundo não vão fazer nada. As pessoas tentam resolver os problemas delas e as coisas terríveis que vêm contra elas usando armas do mundo, usando condições humanas, usando sabedoria, usando as coisas desse mundo aqui, e não adianta. E sentar também e falar assim: o problema é de Deus, Ele é que faz, a batalha é dele. Ou a pessoa pensar que assim ela está agindo com fé. Não, a batalha é do Senhor. Eu vou simplesmente parar aqui e olhar. Olha, meu, vai ter alguns
algumas situações que o próprio Deus vai falar, né? Como em muitas situações, ele falou, olha, simplesmente be still, ou seja, fique quieto e olhe, somente olhe. Vai ter um momento que Deus vai falar assim, olha, espere e você verá, né? E a coisa vai acontecer. Mas vai ter um momento que nós temos que ir. Davi, ele pegou aquela coisinha dele ali, aquele bodoquinho, aquele estilinho com aquelas pedrinhas, e ele foi em direção ao gigante. Ele não entrou debaixo da cama, ele não se escondeu e ficou lá. Deus, traz a cabeça do Golias aqui para mim, Senhor, para eu levar lá para o Saul, para poder esse povo aqui ver que existe Deus em Israel. Não! E muitas pessoas, irmãos, muitos irmãos nossos, muitas vezes nós mesmos somos culpados desse tipo de coisa, de cruzar os nossos braços, nos esconder em algum lugar e falar, Senhor, vai lá, resolve a situação, traz isso aqui prontinho para mim, entrega na minha mão aqui, Senhor. E não é dessa forma, né? Davi, ele pega lá a fundinha dele, as pedras, e ele vai em direção ao gigante, ele foi, né? Tanto que aquele gigante olha para ele, que você está achando que eu sou o quê? Para mandar um menino com um pedaço de pau, você está achando que eu sou cachorro? Para mandar um menino com um pedaço de pau pro meu lado? Né? Aquela coisa. E Davi, ele simplesmente olhou para aquele gigante e falou assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa tem que ser a nossa posição. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, mas nós vamos. E com essa certeza, meu irmão, a batalha é do Senhor. Se você está passando por luta, não importa qual seja a sua luta, se é um problema espiritual, se é um problema como nós estávamos falando de depressão, se é problema na família, qualquer tipo de problema que seja, meu irmão, se você é uma pessoa em Cristo Jesus, se Jesus entrou na sua vida, olha, a batalha é do Senhor. Isso quer dizer que a batalha já está toda arranjada, você é o vencedor. Tudo o que você tem que fazer é participar. Tudo que você tem que fazer é estar lá na frente de batalha, porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai adiante de nós, Ele vai adiante de nós, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo e Ele é a certeza da vitória. A batalha é do Senhor. A batalha, é isso que significa, a batalha é do Senhor. Meu irmão, ninguém pode levantar uma batalha contra o Senhor Jesus Cristo, porque quem pode contra Ele? Quem pode contra o Senhor dos Exércitos? Ninguém. Qualquer batalha que se levante, ela é do Senhor, porque o próprio Deus se propôs a lutar essa batalha no nosso lugar. Nós somos um povo especial, meu irmão. Nós somos pessoas totalmente cobertas por todos os ângulos, pelo nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Bom, Davi usou essa verdade, esse texto aqui, né, como um fogo, como essa coisa para alimentar e para dar força na alma dele, para ele guerrear. Agora, uma coisa é real, meu irmão, e é verdade. Todos nós lutamos, todos nós participamos de uma batalha, né? Todos nós lutamos ou para um lado ou para o outro, porque esse mundo aqui, ele vive numa batalha constante. Esse mundo aqui é uma guerra constante. Tem pessoas perdendo a guerra o dia todo. Tem pessoas que já estão prostradas. Tem pessoas que já estão destruídas. Tem pessoas que já não têm mais reação nenhuma. Tem pessoas que já estão ali numa situação totalmente estranha, né? E fora de questão. Mas todos os dias nós estamos numa batalha. Ou nós estamos lutando de um lado, ou nós estamos lutando de um outro. E existe um povo muito ruim, muito esquisito. O pior de todo o povo no meio dessa coisa toda são aquelas pessoas que dizem ser neutros, né? O pior de todos são aqueles que dizem ser neutros. Não, eu não participo nem dessa batalha, eu não participo nem desse lado e nem daquele lado. Porque isso é uma grande mentira, meu irmão. Todos nós estamos de um lado. Todos nós estamos de um lado e todos nós estamos numa batalha. Não tem como estar numa batalha e não estar de um lado, né? As pessoas sempre puxam mais para um lado ou puxam mais para o outro. Então existem esses que se dizem neutros. Mas isso é uma grande mentira e esses são os piores nessa batalha toda que acontece para nós. E para nós, essa palavra aqui que a gente lê em 1 Samuel, essa palavra é uma bandeira que nós carregamos, né, com orgulho. A batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor, ela pertence ao Senhor e nós vamos com aquela certeza, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, mas essa batalha ela já é vencida. Nós estamos numa batalha, irmãos, que nós já sabemos o resultado, a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Não importa qual seja o tamanho do nosso problema,
problema, não importa qual seja a nossa situação, não importa quão importante ou quão influente nós somos, como eu disse, não importa se somos pobres ou ricos, não importa, se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores, em toda e qualquer situação. A batalha é do Senhor. Coloca isso na sua mente e lembre-se disso, a luta que você está nela, a batalha que você está nela é do Senhor, e ela já foi totalmente programada, porque a vitória, ela é do Senhor. Deus não pode perder uma batalha, nunca. Por quê? Porque a batalha é dele, ele é o Senhor da guerra. Existe um fato, né? Um fato muito grande nisso aqui. A batalha é do Senhor. Esse é o fato maior de qualquer luta que a gente passe por ela. Tanto quanto é a verdade, tanto quanto é a esperança, a justiça, a santidade, amor, todas as coisas que o Senhor ama, pertencem ao Senhor. Isso são coisas que pertencem ao Senhor. Lá em Salmo 45, no versículo 4, diz assim: e neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Você vê? Cavalga prosperamente, ou seja, cavalga vencedor por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Meu irmão, isso são armas que nós temos: verdade, mansidão e justiça, que vai fazer com que nós cavalguemos prosperamente no Senhor, como Ele é. Vai fazer com que nós desfilemos na batalha prósperos, vencedores. Mas essas são armas importantes. Aleluia. Uma outra coisa importante: o nome de Deus, o nome de Jesus e a glória dele são o objeto da batalha, né? A batalha acontece e o nome de Jesus Cristo está em jogo, né? A glória dele está em jogo ali. Por isso a palavra diz que a dele é a batalha. Meu irmão, ninguém pode vencer o Senhor Jesus Cristo, ninguém pode vencer a Deus. Por isso, toda batalha, não importa que batalha seja, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da guerra. A palavra de Deus diz, tudo pertence a ele, então não há como ele perder. Por exemplo, o Evangelho, né? O Evangelho glorifica a Jesus Cristo assim grandemente. O Evangelho, ele glorifica a Deus de uma forma maravilhosa. E o homem, o ser humano hoje ataca o Evangelho de uma maneira terrível o tempo todo. E uma coisa é certa: o Senhor Deus vai vingar o nome dele um dia, né? E dessa forma o nosso conflito se torna o conflito de Deus. O nosso conflito, por quê? Porque nós estamos aqui pregando o Evangelho, nós estamos aqui anunciando um Jesus Cristo que salva, um Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para que salvasse a humanidade, e o resto do mundo, né, as pessoas sem Deus, eles estão atacando o Evangelho, atacando o nome de Jesus Cristo, atacando a nós e as ações que nós tomamos pelo amor de Cristo, e Deus um dia vai vingar o nome dele nessas situações. Isso mostra que a nossa causa é a causa de Deus, a nossa batalha é a batalha dele. Por isso nós somos muito mais que vencedores e nós não temos que nos preocupar. Isaías 40, capítulo 40, versículo 5 diz assim: olha, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, a glória do Senhor, ela vai se manifestar. Meu irmão, um dia, eu fico imaginando, porque um dia, todas essas pessoas que criticam, que falam besteira a favor de Jesus Cristo, a favor de Deus, a favor do Evangelho, todas essas pessoas um dia vão ter que se prostrar, porque a Bíblia diz que todo joelho se prostrará. Todas essas pessoas um dia vão ter que se prostrar e ver aquele que eles escandalizaram, aqueles que eles recusaram, aqueles que eles torceram o nariz para ele e ainda falaram mal. Todas as pessoas vão ter que ver isso um dia. E isso deixa a gente preocupado, porque hoje é muita gente fazendo isso, virando a cara para o Senhor Jesus Cristo, virando as costas para o Evangelho, falando mal, metendo pau e fazendo todo esse tipo de coisa. E um dia a glória do Senhor se manifestará. A Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará diante dele. Isso é algo tremendo. Eu fico imaginando aquele dia. Isso por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vai vingar o próprio nome dele, e as pessoas um dia vão ver isto. Isso vai acontecer, e aí vai ser aquela coisa: e agora? E agora? Nós lutamos, meu irmão, somente pelo poder de Deus, né?
O Espírito Santo é a nossa força. E a gente não pode fazer nada sem Deus. O próprio Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo falou. Então é somente pelo poder. É por isso que eu estou sempre insistindo com todos nós, o pessoal da igreja. Vamos buscar a unção do Espírito Santo. Vamos buscar comunhão com Deus. Porque é o Espírito Santo em nós que nos capacita a vencer essa batalha. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a encarar essa batalha assim, de uma maneira diferente. Como Davi, totalmente de mão limpa, só com aquela funda, vai contra um gigante de 3 metros com uma espada que ele mal conseguia carregar. Só o Espírito Santo de Deus, meu irmão, pode dar a gente uma confiança desse tamanho, de ir contra uma pessoa, de ir contra uma situação que a gente vê que está claramente, totalmente impossível para nós, né? Davi é um moleque, um pirralho. Eu fico imaginando aquele menino, né? Mirralhinho ali, indo em direção àquele gigante e trazendo de volta a cabeça dele, que eu acho que ele mal conseguia carregar e entregar para Saul. Tá aí o homem que vinha aqui 2 vezes por dia, desafiando o pessoal do seu exército, e ninguém, não tinha homem aqui para poder coisar, tá aqui. E ele ainda falou, eu vou contra você, Golias, né? Não com espada, nem com lança, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, é assim que nós encaramos a batalha. Davi sabia que a batalha é do Senhor. Davi sabia, essa batalha é do Senhor. E não há como perder. Meu irmão, quando nós temos essa convicção, não há como perder batalha nenhuma. A batalha é do Senhor. E o próprio Davi falou, o Senhor, Ele vos entregará na vossa mão a vitória, a batalha. Essa é a nossa posição. Eu sei que às vezes parece difícil, meu irmão. Eu sei que às vezes o problema parece grande demais, como era esse Golias. Eu sei que às vezes a situação parece impossível. Tem vezes que a situação é tão terrível que a gente nem consegue pensar em Deus ou na palavra de Deus. A gente já olha pelo tamanho da situação e a gente já sai correndo, né? A vontade de sair correndo, a vontade de fazer igual a avestruz, fechar o olho, enfiar a cabeça no chão e fingir que não viu, porque às vezes a gente pensa que se a gente fingir que não viu, a situação vai passar. Mas não é, o problema está lá. Por 40 dias, todos os dias de manhã, aquele povo, o exército ali levantava, acordava, estava lá o Golias batendo na porta deles. E aí, qualquer homem vai sair e me encarar. Os problemas são assim, meus irmãos, os problemas são assim conosco. As situações nos encaram e o fato de nós não queremos olhar para o problema, o fato de a gente não querer encarar a situação, não quer dizer que ela vai embora e que ela vai deixar de existir. Não, mas tenha certeza que a nossa batalha, ela pertence ao Senhor, como Davi tinha nessa situação aqui. É maravilhoso, é grande, é tremendo, é uma bênção maravilhosa, né? E a batalha aqui então se torna de outro nível, porque agora eu sei que a minha batalha não sou eu que estou lutando, a minha batalha é o Senhor que está lutando ela para mim, e a minha batalha ela é fixa, ela já é ganha, né? A batalha já foi ganha. Tem um corinho que a gente canta assim, né? A batalha já foi ganha, Jesus Cristo já venceu, a batalha é ganha. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim, olha, e eis que Deus, Ele está conosco. A palavra diz assim, por que a gente não para e lembra disso? Eis que Deus está conosco. Meu irmão, se nós, diante do nosso problema, lembrasse disso, Deus, Ele está conosco. E continuando o versículo, Ele está à nossa frente. Ele não só está conosco, Ele está à nossa frente, Ele vai diante de nós, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Lá no capítulo 20 do mesmo 2 Crônicas, versículo 12, diz assim, nosso Deus, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Você vê? Deus, eles perguntam para o Senhor, porventura o Senhor não vai os julgar? Porque é Ele que a batalha é dele, é Ele que vai adiante de nós, é Ele que luta. E ele continua o versículo dizendo assim, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você vê? Nós não sabemos o que nós vamos fazer, a situação é grande, o problema é grande, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha, irmão, Davi diante de Golias ali, eu acredito que ele até talvez fechou os olhos, né? Ele foi andando de encontro àquele gigante, porque se ele olhasse para aquele gigante, talvez ele pensasse outra coisa. Ele pode ter andado ali, ou fechado os olhos e pegado a funda dele e começado a rodar e glorificar o Senhor. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e soltou aquela pedra.
Você acha que Davi simplesmente mandou a pedra em direção àquele gigante ali? A pedra, Deus, o Espírito de Deus fez com que a pedra encontrasse aquela aberturazinha pequena e derrubasse aquele homem gigante. Então não são as armas humanas, não é a condição humana, não é a situação, nem nada que nós podemos fazer que vai trazer a solução ao problema. Somente o Senhor dos Exércitos pode fazer com que nós saímos vencedores, porque a batalha é dele, a batalha pertence ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E uma coisa, meu irmão, ele nos ordena a lutar, e diante da ordem do nosso rei, do nosso Senhor, você vê, homem nenhum, né? Se você já assistiu muitos filmes aí, que tem reis e os exércitos, aquela coisa, nenhum súdito do rei se recusa a ir para a batalha quando o rei manda. Nenhum se recusa, e nós temos a ordem do nosso rei de ir para a batalha. O Senhor, ele nos ordenou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, a batalha já foi ganha, eu venci a guerra, vocês vão vencer também, mas tem que ir. O Senhor, ele não mandou que nós aceitássemos a Jesus Cristo e nos escondêssemos, ou fôssemos para o alto de uma montanha, ficar longe da civilização e esperar a morte, vou ir para o céu, não. Ele falou, olha, agora vocês são meus servos, nós somos um, vocês são um comigo, todos os dias, no mundo vocês vão ter aflições, o inimigo vai vir contra você. Meu irmão, quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida, um alvo muito grande é pintado na nossa costa, no nosso peito. O diabo, ele agora tem um alvo em nós, ele agora tem um objetivo de nos atacar. O diabo, ele nos ataca constantemente. Todos os dias da nossa vida, nós nos tornamos alvos de Satanás. No momento em que nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós nos tornamos principais alvo das trevas, do diabo. Isso acontece conosco, então nós temos que ter essa certeza. É por isso que muitas vezes novos convertidos têm tanta dificuldade, porque nós temos que ter essa certeza de que nós estamos com Deus, que o Senhor está conosco, que Ele é o Senhor da guerra. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do problema, se nós estamos com Jesus Cristo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, diz que Ele é o nosso Deus, Ele está conosco e Ele vai adiante de nós. Você vê? Ele vai adiante de nós. O que isso quer dizer? Nós temos que ir também. Eu estou indo e o Senhor está indo adiante de mim. Não adianta eu sentar em casa, escondidinho em casa e falar, Senhor, vai lá e resolve para mim. Não, eu vou e o Senhor vai adiante de mim. E a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo, a batalha vai ser vencida. Davi voltou daquela situação ali com a cabeça do Golias na mão, como eu disse aqui, jogou lá, tá aí Saul, tá aí o bicho, tá aí o inimigo, tá aí o problema, resolvido. Deus faz isso na nossa vida, é assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim, olha, milita a boa milícia da fé. Você vê? Milita a boa milícia da fé. Nós temos que lutar dia após dia. A nossa vida, ela é uma luta diária. Mas nós temos que lutar com fé. Nós temos que passar por essa batalha na fé. Em Jesus Cristo. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Veja bem, meu irmão, toma posse da vida eterna. Tem um monte de pessoas que receberam a vida eterna quando eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas eles nunca tomaram posse da vida eterna. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. Tem pessoas que quando eles são perguntados se eles são salvos em Cristo, eles acreditam que um dia vão ser salvos, porque eles nunca tomaram posse da vida eterna. Mas ele diz aqui, olha, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Você vê? Nós somos chamados à vida eterna. Nós temos que tomar posse, porque isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. A vida eterna, meu irmão, é um presente de Deus. Ninguém vai morrer e acabar. Tem vida eterna e tem morte eterna. Sem Cristo se morre eternamente. Com Cristo se vive eternamente. Para a qual também fosse chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, tá vendo? Por isso que a gente tem que confessar Jesus Cristo como nosso Salvador diante de testemunhas, diante das pessoas. Nós temos que confessar, né? Porque é assim que nós tomamos posse da vida eterna, para a qual nós somos chamados. Bom, Deus, como eu disse, Ele se propôs a lutar a batalha para nós.
A gente está nessa batalha diária, todo dia uma batalha, todo dia uma luta, mas a batalha é do Senhor, a batalha não é minha, a batalha não é sua. Eu já falei aqui, vou repetir, seja problema com depressão, como nós estávamos falando aí esses dias para trás, seja problema na família, seja problema com os filhos, seja problema com o vizinho, seja problema no trabalho, seja problema de doença, seja que tipo de problema for, a batalha é do Senhor. Se você está em Cristo Jesus, essa batalha é do Senhor e a vitória é sua, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus ele se propôs a lutar essa batalha, ele se propôs a fazer isso, e ele prometeu a recompensa dessa batalha, né, que é lutada aqui nesse mundo, para o próprio Filho, para Jesus Cristo, né, e a aliança da graça que Deus fez com Jesus Cristo e conosco, né, porque a aliança foi feita entre Jesus Cristo e Deus, a nosso favor. Essa aliança da graça e as distintas promessas da palavra de Deus faz dessa batalha a batalha dele, né? Porque Jesus Cristo, quando ele subiu para o Pai, ele falou assim: olha, Pai, eu cuidei de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles, com exceção de Judas, né? Que eu já falei sobre isso uma vez aqui, e eu cuidei de todos eles. Então o Senhor, ele cuida de nós. Ele não perde nenhum. Deus, o que ele fez? Deus, ele deu a Jesus Cristo as nossas vidas. Nós somos um presente de Deus para o Filho, para Jesus Cristo. Por isso teve essa aliança da graça, para que Jesus Cristo viesse aqui e morresse para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos então, revestidos da justiça de Cristo, poder entrar na glória de Deus, no descanso de Deus, porque de outra forma não se pode entrar. Não se pode entrar nos céus, meu irmão, através de obra, através de boas obras, não. Só se pode entrar na glória de Deus através da justiça de Cristo, que foi conseguida, nos dada ali na morte, na cruz, no Calvário. Bom, e a fidelidade de Deus, ela está engajada em fazer com que o Senhor Jesus Cristo ele divida os despojos da batalha com os fortes, com os vencedores, conosco, né? E ele vai julgar Satanás. Interessante aqui, a Bíblia fala que ele irá julgar Satanás debaixo dos nossos pés, brevemente. Olha só, lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, diz assim, olha: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja bem, Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Não está falando que é debaixo dos pés de Deus, não, dos nossos pés. Mas quem vai esmagar? Ele vai esmagar, porque ele é o Senhor da batalha, é Deus que vence a batalha. Ele fala, o que ele está aqui, está falando que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. O que isso quer dizer? Que Deus ele está dentro de mim, que o Senhor ele está dentro de mim, dentro de você, e o poder de Deus, através do Espírito Santo que opera dentro de nós, é que nos dá a vitória nas batalhas, é que nos dá a vitória contra os problemas que nos rodeiam, contra os problemas que nos atacam todos os dias. É esse poder, meu irmão, de Deus em nós, que nos dá a vitória contra os problemas, né? É que nos faz capazes de conseguir atravessar e chegar no outro lado. O diabo, eu falei para vocês aqui, no momento que nós vamos para Jesus Cristo, o diabo, ele tem um alvo nas nossas costas, ele tem um alvo na nossa testa, nós somos alvos absolutos dele, mas a palavra de Deus diz aqui, olha, não se preocupe, porque muito brevemente o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Por quê? Porque Deus colocou dentro de mim, dentro de você, o Espírito dele, que nos dá a condição, meu irmão, de viver o nosso dia a dia, falando não para o diabo, falando não para as sugestões de Satanás, falando não para as coisas que ele traz na nossa mente para que nós façamos, né? Falando não para o erro, falando não para o engano, falando não para o não amar o nosso próximo, falando não para todas as besteiras e asneiras que o diabo traz na nossa mente para a vida da gente todos os dias. E vai chegar um dia em que ele vai estar totalmente esmagado debaixo dos nossos pés e sem condição de nos tentar mais. Porque essa é uma promessa de Deus, que o Espírito Santo vai fazer isso na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E quando a batalha estiver totalmente completa e vencida, meu irmão, a glória será para o Senhor Jesus Cristo somente. Lá no Salmo 98:1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a salvação. Êxodo 15,
capítulo 15, versículo 1 também diz assim: e então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Você vê, são canções de vitórias, são canções de celebração da vitória do Senhor. Meu irmão, não existe batalha que o Senhor Jesus Cristo não vença. Não existe nada impossível para Deus, né? Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha. A batalha é dele, né? Seja o que tiver que acontecer na batalha, é Deus que determina, é Ele que determina. Ele é o Senhor da batalha, Ele é o Senhor da guerra, é Ele que determina. Então Deus, Ele não vai determinar que eu ou você, né, terminamos uma batalha machucados, talvez feridos, mas não derrotados. Deus não vai determinar que você perca a sua vida para uma doença, ou que você perca a sua vida em qualquer outro tipo de situação. Deus não vai determinar que destruição venha para a sua vida, não. Deus, Ele determinou vitória para mim e para você. Nós temos que tomar posse dela. Essa é a situação aqui, né? E essa batalha, ela influencia a nossa mente. Primeiro, irmãos, quando nós temos confiança em Deus, nós zombamos do nosso inimigo, né? A gente pode zombar do nosso inimigo, a gente pode zombar, igual Davi zombou desse gigante, né? O que você está achando que você é? Para poder vir aqui afrontar o povo de Deus, para poder vir aqui afrontar o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Davi era um menino, uma criança, com um bodoque na mão, e zombou de um gigante de 3 metros de altura, com uma lança maior do que ele. Nós podemos zombar do inimigo que vem contra nós. Por que nós podemos? Porque nós podemos dizer para ele: olha, quem é que pode contra o Senhor? Você não pode contra o meu Deus, ninguém pode contra o meu Deus. Nós zombamos do inimigo, porque ninguém pode, meu irmão, contra o nosso Deus. Absolutamente ninguém pode. Nós não somos intimidados pela nossa fraqueza. Não quer dizer que nós somos fortes, é aquilo que eu disse. Davi não era nada, Davi era talvez o dedinho mindinho daquele gigante. Mas Davi não se intimidou, e nós, meus irmãos, nós não nos intimidamos pela nossa fraqueza, absolutamente. Nós em Cristo Jesus, nós não intimidamos pela nossa fraqueza, porque a palavra de Deus diz lá em Zacarias que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. O que isso quer dizer? Que quando eu reconheço que eu não posso fazer nada, que eu sou fraco demais para fazer alguma coisa, que só Deus pode, aí então eu sou forte, porque quando eu vejo que eu sou fraco, que só Deus pode fazer, então a força, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai e age, porque você reconheceu que você não pode fazer nada. Agora tem um monte de gente aí batendo no peito: eu faço, eu posso, ninguém pode contra mim, porque eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho tantos e tantos formações, né? Eu sou formado em teologia, escatologia, num monte de outras logias, né? Eu tenho uma igreja de 5.000 membros, eu sou uma pessoa respeitada, conhecida em todo mundo, eu tenho avião particular, eu tenho isso, blá blá blá. Não é isso que ganha batalha, nada disso, absolutamente. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, aí então nós somos fortes. E tem um monte de gente diante da batalha dizendo: não, eu sou forte, eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essas pessoas dão com burros na água todo o tempo, porque quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Quando eu reconheço que eu não posso nada, aí sim eu posso tudo. Como Davi falou: olha, eu vou contra você, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho nada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, um menino, contra um gigante de mais de 3 metros de altura. Essa é a nossa situação, essa tem que ser a nossa posição, meu irmão, diante do problema e diante da situação. Você pode até estar falando aí do outro lado: mas falar é fácil, né? E a palavra de Deus é aquilo que eu falei aqui no começo, a palavra de Deus é essa. Agora, ou a palavra de Deus funciona em nós como um narcótico, como eu disse aqui no começo, né? Porque o narcótico é essa substância que elimina a nossa capacidade de reação. Ou a palavra de Deus é um narcótico na nossa vida, que elimina totalmente a nossa capacidade de reação à situação. Ou a palavra de Deus, ela é um estimulante na nossa vida, que faz com que a gente não olhe para a nossa situação, encare o inimigo e vá contra ele, e tenha a vitória no nome de Jesus Cristo. Essa é a situação. Tudo vai depender de como a palavra de Deus, como você vê a palavra de Deus. O que é a palavra do Senhor para você? O que é Deus? O que é o Senhor Jesus Cristo para você, na sua vida? Tudo vai vir depender disso. Você confia em Deus ou você confia na sua condição?
na sua sabedoria, na sua posição, na sua própria força. Tudo vem para esse ponto aqui. Nós jogamos, irmãos, nós nos jogamos de coração na batalha, né? Porque a gente deve tanto a Deus que nós nos jogamos de coração na batalha. Nós queremos lutar por Ele. Em 1 Coríntios 6,13 diz, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você vê? Nós somos para Deus, o meu corpo pertence ao Senhor, e o Senhor é dono do meu corpo, então eu sou do Senhor, eu sou completamente dele, e assim eu ando na presença de Deus, assim eu ando em dedicação, e assim eu venço as minhas batalhas, totalmente dedicado a Ele. Nós escolhemos as melhores armas, isso quer dizer, por exemplo, que eu não vou me atrever a disparar, né, os canhões do Senhor com pólvora do diabo, né? Tem gente que tem as armas, né, do Senhor, vamos dizer, tem a palavra de Deus ali, mas está disparando os canhões do Senhor com pólvora do diabo, né? Tá pegando falsas coisas e colocando ali e dando tiro para todo lado e tentando levar as próprias ideias, colocar as próprias jeitos de ver as coisas, não a palavra de Deus de verdade. Nós usamos outra coisa, nós usamos, irmãos, amor, nós usamos verdade, nós usamos zelo, nós usamos oração, nós usamos paciência. Tudo isso deveria estar assim com força total na nossa bagagem, na nossa sacola de munição. Essa é a nossa munição, é com isso que nós trabalhamos. Amor, verdade, zelo, oração e paciência. Tudo isso deveria fazer parte do nosso arsenal. E não pensar que eu sou bom demais, eu sou tal, eu sou importante demais, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós não podemos nos chegar nessa posição absolutamente. Lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. É aquilo que eu disse no começo. Se nós formos tentar resolver os nossos problemas e as nossas batalhas com as armas que nós temos, ou que nós pensamos que temos, quais são as nossas armas? Talvez alguns pensem que a beleza dele é uma arma ou dela, né? O charme é uma arma, né? A posição social é uma arma, o jeito de falar, tem várias armas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas não são carnais, elas são sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. São armas poderosas em Deus para destruição da fortaleza. Armas espirituais. O nosso arsenal, meu irmão, ele está na palavra de Deus. O nosso arsenal, ele está ali na nossa comunhão com Deus, no nosso buscar da presença de Deus, no nosso buscar a palavra em Cristo, no nosso buscar do Espírito Santo. Senhor, me alimenta, Senhor, fala comigo, Senhor, coloca em mim. Olha, meu irmão, às vezes nós estamos em situações tão difíceis e de repente a palavra de Deus vem em uma revelação no nosso coração, e uma palavra que nós falamos resolve a situação. Uma palavra que nós falamos, ela alcança o coração de uma pessoa, ela atinge o alvo, ela abre uma porta, ela cessa uma contenda, ela faz algo, porque isso é Deus operando no nosso coração, isso é Deus operando em nós. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são o que nós somos capazes, ela não é a nossa capacidade, ela é espiritual, ela vem de dentro, ela é totalmente poderosa em Deus para destruição das fortalezas. Bom, a gente está confiando sempre confiante na vitória. Nós estamos sempre confiantes na vitória, porque o Senhor não pode ser derrotado. É aquilo que eu falei aqui, Deus, ele não pode ser derrotado em momento nenhum. Então a gente está confiante na vitória. Da mesma forma como ele destruiu o faraó lá no meio daquelas águas, com todo o exército dele, da mesma forma como nós lemos agora há pouco, ele vai destruir Satanás debaixo dos nossos pés. Deus, ele tem o controle de tudo, e ele é poderoso, e nós temos a certeza e a confiança da vitória, todo o tempo. Lá em 1 Coríntios 15, 25 diz assim, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo subiu aos céus, e ele está sentado à direita do Pai, e ali ele está reinando, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. Quando todos os inimigos estiverem subjugados, o último inimigo é a morte, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas o tempo está chegando, né? E aí será o fim.
E tem várias lições, irmãos, nessa coisa toda aqui. Mas, por exemplo, os nossos motivos, né? O nosso motivo nas batalhas que nós lutamos todos os dias. Nós temos que fazer com que a causa da nossa batalha, ela seja divina, né? Seja divina. A gente nunca deve deixar que a nossa luta seja por razões egoístas. Nós nunca podemos estar num problema, numa situação por razão egoísta. Se nós tivermos que estar em problema, que seja uma causa divina. Que seja algo que nós podemos falar, Deus, está aqui a situação, Senhor. Essa batalha é sua, o Senhor vai me dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter objetivos para a glória de Deus. O objetivo da nossa batalha tem que ser para a glória de Deus, sempre, sempre. Você já se pegou em alguma situação que você está num problema tão grande que você tem até vergonha de falar para Deus, como se Deus não soubesse, né? Porque a situação é tão esquisita que você não quer trazer Deus dentro daquilo, você não quer pedir Deus, você não tem nem como pedir Deus para te ajudar naquela situação, porque ela está tão estranha. Esse é um exemplo, né? Se nós estivermos em um problema, meu irmão, que seja uma causa que possa ser trazida para o Senhor. Deus, eu sou teu filho, está aqui a situação, me livra, Senhor. Faz alguma coisa por mim nisso aqui. Deus, ele vai te dar a solução. Deus, ele vai fazer a coisa para você. Então os motivos são importantes. Os motivos são muito importantes, né? Nós nunca podemos estar com problema na justiça sem causa. Porque Jesus Cristo falou assim, olha, bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos sem causa, né? Então, ser perseguido é bom quando é sem causa. Mas quando nós somos perseguidos com causa, porque a gente andou fazendo besteira, isso é uma outra história. Então é mais ou menos isso aqui. Então a causa, nós sempre temos, irmãos, que ter condição de trazer a nossa causa diante de Deus com o nosso coração aberto. Ssenhor, não é que Deus não sabe, Deus sabe todas as coisas, né? Quando Deus pergunta alguma coisa pra gente, aquilo que eu falei, ele não está caçando informação, não. Ele só está caçando a nossa sinceridade em colocar a situação para ele. Então, se é uma situação que eu não posso chegar para Deus e falar, Senhor, essa situação, então a coisa está complicada, né? Quer dizer que o motivo não é bom, a causa não é bom. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Tenha sempre causas que possam ser trazidas na presença de Deus, porque isso é ser perseguido sem causa. E ser perseguido sem causa, irmão, a vitória é sua. Se você está sendo perseguido sem causa, de qualquer forma, a vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo, não tem como perder uma situação dessa, né? Mas quando é com causa, a situação é outra, é mais complicado, né? Uma outra coisa, os métodos também. A nossa luta, ela tem que ser feita através da fé. Nós temos que lutar com fé, né? O método tem que ser com fé. Nós temos que lutar com fé, da forma como Jesus Cristo faria, né? A gente não pode lutar uma batalha de uma forma que Jesus Cristo desaprovaria, por exemplo, né? Com desonestidade e fazendo mal, prejudicando as pessoas. Nós não podemos lutar dessa forma. A nossa luta, ela deve ser sempre com fé, né? Ou seja, ela deve ser sempre em uma posição boa, em uma posição onde glorifica a Deus, realmente glorifica a Deus. E uma outra coisa, né, a sua fé no sentido de que você acredita que Deus, ele pode perder uma batalha. Você acredita que Deus, ele não é capaz de lutar as próprias batalhas, porque se a batalha é minha, mas é uma coisa que é digna, eu estou sendo perseguido por qualquer tipo de coisa, injustamente ou sem causa, você não acredita que Deus, essa batalha é de Deus, ela não é sua, ela é de Deus. Então você não acredita que Deus pode lutar as próprias batalhas dele? Quando nós não acreditamos na vitória, nós estamos acreditando que Deus não pode lutar as próprias batalhas. Isso é uma coisa complicada, então nós temos que ter cuidado com isso. É igual Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero estava naquela luta toda para poder fazer, né, aquela revolução ali qual que é a palavra? Quando ele estava ali para fazer deixa eu lembrar, ele estava lutando pela reforma da igreja, vamos dizer assim. Quando ele estava lutando pela reforma da igreja, com todas aquelas barreiras, com tudo aquilo que vinha contra ele, porque ele estava lutando contra a igreja naquela época. Ele estava lutando contra tudo aquilo que a igreja colocava contra o povo, né? A igreja católica, os padres, a igreja, os bispos, né? Toda aquela carga que eles colocavam contra o povo, que as pessoas não podiam chegar diante de Deus e blá, blá, blá. Aquele monte de pagar aquelas penitências, aquele monte de coisa, tinha que pagar dinheiro mesmo para poder as pessoas saírem do purgatório para uma situação melhor, enfim, todas aquelas coisas lá, né? Lutero estava lutando contra aquilo. E aí a situação estava complicada, porque era um homem lutando
lutando contra a igreja, aquela coisa toda. Lutero falava para o Senhor: Senhor, essa luta aqui é sua. Lutero falava para Deus: essa luta é sua, Senhor. Se a tua igreja, ou se o teu evangelho, ele for desonrado aqui nessa coisa toda, né? Se a coisa não dá certo, se o evangelho de alguma forma ele não prosperar, é o seu nome. O Lutero falava: se o evangelho não prosperar, é o seu nome que está na jogada aqui, então essa causa é sua. Lutero falava isso, e Deus deu a vitória. A reforma da igreja veio, e um novo avivamento, algo tremendo aconteceu para o ponto que nós estamos hoje, né? Porque até então a salvação não era pela fé, ou a salvação pela fé não era pregada. As pessoas, para serem salvas, elas tinham que pagar mesmo, dinheiro grande. Então só os grandes, só os poderosos, só os ricos conseguiam essa coisa. Era assim que era com a igreja antigamente. Mas depois Martinho Lutero lutou por aquilo. A salvação é pela fé. Senhor, essa obra é tua. Luta. E a coisa aconteceu. Então nós temos que acreditar: Deus, ele é capaz. Deus, ele luta as próprias batalhas. E se a sua batalha, meu irmão, ela é uma batalha digna, ela é uma batalha que você pode trazer diante de Deus: Senhor, eu estou passando por essa situação, essa batalha é sua, Senhor, é o teu nome que está em jogo aqui, e eu também, é claro, né? Não é só o nome de Deus, você está ali também naquilo ali. Deus, ele vai te dar vitória. Eu volto em Davi de novo. Davi estava ali: Senhor, esse incircunciso está aqui todos os dias, 2 vezes por dia, por 40 dias, por 80 vezes. Esse incircunciso desse Golias veio aqui no arraial e falou um monte de asneira no seu nome. Ele chamou todos os homens aqui de covarde, chamou o exército do Deus Todo-Poderoso de covarde. Deus, eu não aceito isso. Davi falou: eu vou contra esse incircunciso. E Davi foi, com o bodoquinho dele, um menino, uma criança. Essa tem que ser a posição. Senhor, é o teu nome, é o teu povo, é a tua palavra. É assim, esse tipo de batalha não há como nós perdermos, meu irmão, absolutamente não. E se nós começarmos a julgar o conflito, né? Se a gente começar a julgar a situação e aquela coisa toda, né? Porque esse tipo de batalha espiritual, essa coisa espiritual, isso é grande demais para que nós compreendamos. Para que a compreensão humana não pode entender a grandeza, né, dessa batalha espiritual, dessa coisa que acontece no mundo espiritual. Nós sabemos sobre isso, porque a palavra de Deus nos diz, mas nós não podemos compreender. É a mesma coisa de tentar compreender Deus. Tem pessoas que: eu só vou para a igreja se eu entender a palavra, eu só vou para a igreja se eu entender Deus. Nunca vai, porque ninguém pode entender Deus, né? E nem a palavra de Deus, ela tem que ser revelada a nós. As pessoas leem a Bíblia: eu leio a Bíblia e não entendo. Claro, tem que ter revelação do Espírito Santo. São coisas incompreensíveis, meu irmão, se o Espírito de Deus não revelar. E assim, é essa situação aqui. Não adianta a gente começar a julgar o conflito. Esse conflito aqui é assim, a situação é essa ou aquela. Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus e de acordo com a palavra de Deus, para que o conflito seja realmente resolvido por Deus, para que a batalha seja realmente do Senhor e nós saímos vencedores depois dela ali, ou no final dela. Tem que ser sempre dessa forma, porque se eu tentar julgar o conflito ali, a gente vai sempre acabar caindo em muitos erros. A gente vai cair em erros tão grandes que a gente vai começar a esperar pela derrota, onde a vitória já é garantida. Quantas pessoas, meus irmãos, andam o dia a dia deles esperando pela derrota, quando a vitória já é garantida? Tem muitas pessoas vivendo uma vida de derrota, quando a vitória já é garantida. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. E muitas pessoas estão vivendo o dia delas esperando por uma derrota, quando a vitória delas já está garantida em Jesus Cristo. Ou muitas pessoas estão esperando pelo sucesso, mas de uma maneira que eles vão acabar chegando no fracasso, né? São duas situações diferentes. Então nós temos que estar em Cristo Jesus. Nós não podemos querer julgar o conflito ou julgar a situação. Nós temos que estar nele, sempre nele, tendo a certeza da vitória, sempre. E nele, ao ponto de a gente não tentar alcançar sucesso de uma forma errada, sem estar dependendo dele totalmente. Todo esse tipo de coisa acontece. Davi ele encarou aquele Golias ali, sabendo em quem ele confiava, sabendo quem estava realmente diante dele, sabendo que ele estava indo. Senhor, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, eu estou indo. A batalha é sua, a batalha é do Senhor, e a vitória foi certa.
Golias não viu nem o que atingiu ele. E vai ser assim, meu irmão, o seu problema, essa coisa que você está passando por ela, se você está em Cristo Jesus, o problema não vai ver nem o que atingiu ele já caiu em nome de Jesus Cristo. O seu problema, a sua dificuldade já caiu em nome de Jesus Cristo, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus Cristo, está derrotado em nome de Jesus Cristo. Problema na família, está repreendido em nome de Jesus. Problema de doença, está repreendido em nome de Jesus, está derrotado em nome de Jesus Cristo. Todos esses problemas de relacionamento, problema de falta de emprego, esse problema de espiritual, problema de doença espiritual, depressão, como nós estávamos falando, tudo isso está quebrado, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Porque, meu irmão, a batalha é do Senhor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E desde que a batalha seja do Senhor, meu irmão, seja feliz, mesmo quando você tiver em uma situação de derrota, né? Ou de derrota pessoal, porque mesmo em batalhas, né, a gente às vezes sofre algumas derrotas pessoais. A batalha é ganha, mas a gente sofre algumas derrotas pessoais, tem alguma perda aqui ou ali, toda batalha é desse jeito, né? Ninguém ganha, exército nenhum vence uma batalha sem feridos e sem machucados, não. Mas se acontecer de você ser ferido numa batalha, a batalha é vitória, você venceu, mesmo você foi ferido. Sempre uma coisa importante, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser sempre exaltado, mesmo quando nós sofremos ferimento durante a nossa batalha espiritual. Se nós sairmos feridos, o nome do Senhor, ele é exaltado de qualquer forma. Seja calmo, seja confiante sempre. Porque não pode haver, meu irmão, a menor causa ou a menor chance, né, por medo de perder a batalha. Absolutamente não. A batalha é sua em nome de Jesus Cristo. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Quer dizer, é aquela coisa toda que nós falamos desde o começo. Não é confiar na nossa própria força. Não é confiar naquilo que nós temos de recurso, né? A palavra de Deus diz que nós vamos para a batalha, mas nós descansamos nele. Nós descansamos nele, nós temos confiança nele. Isso faz com que nós sejamos vencedores. Porque também ninguém vai para uma batalha desesperado, com medo, né? Nós vamos confiantes. O problema vem, nós sofremos com o problema. Olha, meu irmão, o problema sempre traz sofrimento, problema traz dificuldade, traz. Mas nós somos confiantes, nós temos confiança e tranquilidade no nosso coração, que nós somos vencedores, que nós vamos vencer, mesmo que a gente saia de alguma forma machucado. A vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Você sabe que a batalha é do Senhor, não sabe? Você sabe. Você que está me ouvindo agora, você sabe que a batalha é do Senhor? Você tem essa convicção no seu coração? Você sabe que a batalha é do Senhor? Você está do lado vencedor? Isso aqui é uma outra coisa importante. Você está do lado vencedor, que é o lado do Senhor? Isso é algo muito importante, que tem dois lados numa batalha. É aquilo que eu falei aqui poucos minutos antes. Todos nós estamos lutando, todos nós estamos na batalha, de um lado ou de outro. Você está do lado vencedor. Você tem certeza que você está em Cristo Jesus. Você tem certeza que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem certeza que você já declarou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como seu único Deus. Você tem certeza que você está do lado certo dessa batalha? Por que não olhar para Ele? Ele é a nossa salvação. Uma coisa importante, meu irmão, Jesus não precisa da nossa espada, Jesus não precisa da nossa lança, né? Ele mesmo, ele vai livrar aqueles que confiam nele, ele mesmo. Jesus não precisa, o que isso quer dizer? Jesus não precisa da sua capacidade, da sua força física, Jesus não precisa do seu poder financeiro, Jesus não precisa da sua influência no mundo, Jesus não precisa, ele não precisa de nada disso, ele só precisa do seu coração, ele só precisa da sua fé, ele só precisa da sua confiança, é aquilo ali, está sossegado e confiante no Senhor. Ele só precisa que você ande sabendo que Ele é Deus, ele só precisa que você ande na sua vida, que você encare a sua batalha, sabendo que Ele está diante de você, Ele vai diante de você, Ele está com você todo o tempo. É só isso que o Senhor quer, é só isso que o Senhor quer. Teve uma vez um caso que aconteceu,
numa cidadezinha, né? As autoridades daquela cidade, né, chegaram perto do pastor que estava começando uma igreja ali, chegaram perto daquele pastor e falou para ele assim, olha, aqui uma da autoridade falou assim, você está vendo esse meu dedinho aqui? Ele falou para o pastor, você está vendo esse meu dedinho aqui? Enquanto eu tiver esse dedinho aqui, você não vai fazer nada nesse lugar aqui. Ele falou para aquele pastor. Aí o pastor virou para ele e falou assim, eu estou vendo o seu dedinho, mas eu também estou vendo um braço poderoso que você não pode ver. E que enquanto esse braço poderoso tiver a meu favor, o seu dedinho não pode fazer nada contra nós. E aquele homem ficou com a cabeça desse tamanho, mas essa tem que ser a nossa posição. Essa tem que ser a nossa posição. Aquele outro veio, o meu dedinho é suficiente para te parar e para te impedir. Mas não, eu tenho o braço do Senhor, o braço forte, o braço poderoso do Senhor, que é a meu favor. Enquanto o braço do Senhor, meu irmão, tiver a seu favor, não tem nada que ninguém possa fazer, não tem nada que Satanás ou que o inimigo das nossas, não tem nada que ninguém possa fazer para trazer dano, para causar desespero ou angústia, ou para trazer dano nenhum na sua vida, na sua família, nada, enquanto o braço do Senhor for a seu favor, nada pode te derrubar, nem doença, enfermidade de nenhum tipo, nem ataque contra a sua família, nem ataque no seu trabalho, nada pode te derrubar. Enquanto o braço do Senhor é a seu favor, nada pode acontecer. Aquele homem falou aquilo para ele e ele ficou, A gente não tem que se preocupar, meu irmão, com quem nós somos, né? Às vezes eu penso assim, mas eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais, eu sou uma pessoa insignificante, ninguém me ouve, ninguém está nem aí para mim. Nós não temos que preocupar a respeito de quem nós somos. Nós temos que pensar a quem nós pertencemos, ou de quem nós somos. Nós somos de Deus. Você pertence a Deus. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo, meu irmão, pela sua vida. Jesus Cristo pagou um preço de sangue altíssimo, poderoso, pela sua vida, pela vida da sua família. Então ninguém pode fazer nada contra você. Então não pergunte quem eu sou, nunca se pergunte a quem eu sou. Eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa forte, eu não sou uma pessoa influente. Não pergunte quem você é, lembre-se de quem você é, a quem você pertence. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo, que te ama. Deus, meu irmão, Ele não quer que a gente vá para uma batalha por nossa própria conta. Deus não vai mandar que você vá para uma batalha por sua própria conta, né? Absolutamente. Uma coisa você vê, soldado nenhum vai para uma guerra por conta dele, né? O soldado ele não paga pela munição dele que ele vai gastar na guerra, ele não paga pela estadia dele lá ou pela manutenção dele, ele não vai pagar por comida, por cama, por bebida, por nada disso. Deus ele não quer, Ele não nos chamou para ir para uma batalha por nossa conta, sozinhos. Então você não está sozinho na sua luta, você não está sozinho na sua batalha, você não está sozinho na sua batalha. Ele é o seu sustento, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá as armas que você precisa, é Ele que te dá toda a munição que você precisa, é Ele que te sustenta ali. O Senhor estará conosco para nos proteger e para nos dar a força que nós precisamos. Se nós lutamos pela causa dele, ele vai lutar pela nossa causa. Tem uma coisa que aconteceu com a rainha da Elizabeth, isso é uma coisa até real. A rainha Elizabeth, uma vez, ela precisava de que um homem de negócios lá, né, fosse fazer uma viagem internacional em nome dela, para resolver alguns problemas dela. E o homem era um homem de negócio e tudo, e ele falou assim, mas se eu for... Ele não falou se eu for, porque ela era rainha, ele ia, ele não ia falar não para a rainha, mas a preocupação dele, ele manifestou essa preocupação para ela, disse, olha, eu vou cuidar dos seus negócios e os meus negócios vão ficar aí e os meus negócios vão perecer, e eles vão se perder, né? E a rainha falou para ele assim, você cuida dos meus negócios, que eu cuido dos seus, né? É aquela coisa, né? Muitas vezes a gente fala assim, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Deus não. Deus ele não fala isso com você. Deus vai falar com você, olha, você cuida da minha vida, que eu cuido da sua. É assim que nós somos com Deus, é assim que nós fazemos a obra de Deus, é isso que Deus quer de mim e de você. Deus ele vira para mim, para você e fala assim, olha, você cuida da minha vida, que eu cuido da sua vida.
Às vezes a gente tem medo de fazer, às vezes a gente está tão preocupado com as nossas próprias coisas, a gente está tão preocupado com aquilo que nós queremos, a gente está tão preocupado com carreira, com família, com fazer isso ou fazer aquilo, e Deus não. Aquela coisa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vai vigiar os sentinelas. Ou seja, por isso que Deus ele fala, Deus, é como se Deus estivesse falando isso para você agora. Olha, você cuida da minha vida, que eu cuido da sua. Nós falamos o contrário, A gente vira para a pessoa e fala, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Mas não, Deus ele é assim, você cuida da minha vida, que eu cuido da sua. Deus fala isso para você hoje, você cuida da minha vida, que eu cuido da sua vida. Comece a cuidar da vida de Deus, meu irmão. Comece a ler a palavra, comece a meditar na palavra de Deus, comece a buscar o Senhor, comece a tirar tempo de oração, comece a tirar tempo para conhecer a Deus, que Deus ele vai cuidar da sua vida, Deus ele vai cuidar dos problemas, Deus ele vai fazer com que a sua vida prospere, Deus vai fazer com que a sua vida melhore, Deus ele vai fazer com que a sua vida ande. Se você começar a cuidar da vida de Deus e deixar que Ele cuide da sua, vai ser assim, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, meu Pai. Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que a batalha te pertence, Senhor. Nós sabemos que a luta que nós estamos nela, ela é Tua também, ela é Tua primeiramente, Senhor. A batalha é Tua, a palavra do Senhor diz que a batalha é Tua, a guerra é Tua, Senhor. Nós estamos nela, meu Pai, mas nós estamos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos na batalha, Senhor, mas é o Senhor que luta a batalha por nós. Eu estou lá, Senhor, eu estou na batalha, porque eu não vou ficar em casa e deixar que o Senhor lute a batalha lá por mim. Eu vou, Senhor, eu vou à luta, eu vou à batalha, mas é o Senhor que luta, é o Senhor que peleja por nós. Por isso nós sabemos que nós temos a vitória. Por isso nós sabemos que a nossa família, ela vai ser abençoada. Por isso nós sabemos que o nosso emprego vai prosperar. Por isso que nós sabemos, ó Deus, que a saúde é certa na vida do filho, do marido, da esposa. Deus, muito obrigado, Pai, pelas vitórias. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cuide de cada um de nós. No nome de Jesus, para que nós possamos andar nos seus caminhos, ouvir a Tua voz, Senhor. E pelejar, ó Pai, no nome santo do Senhor. E não ter medo de ir à batalha. Nós vamos e vamos em nome de Jesus Cristo. E vamos como vencedores. A nossa atitude, Deus, diante da batalha que nós estamos passando por ela hoje, é uma atitude de vencedores. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Muito obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana de vitória para cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que nós, ó Deus, sejamos alcançados pela Tua mão e cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu peço a você que, se essa palavra te abençoou, compartilhe aí na sua página, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até domingo que vem. Amém? Tchau, fiquem com Deus.